Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Dudu já saiu do Palmeiras, mas seu nome continua repercutindo nos bastidores, até por conta de seu relacionamento com a presidente Leila Pereira. Não é novidade nenhuma que eles são desafetos. Inclusive, recentemente, o atacante que hoje defende a camisa do Atlético Mineiro foi denunciado pelo STJD por conta de um ato misógino contra a mandatária palmeirense. Na ocasião, ele fez uma publicação direcionada a ela, escrevendo "Me esquece". Na justificativa da defesa, o jogador quis dizer "Vim trabalhar no Cruzeiro", time que defendia na época. Nos últimos dias, o órgão definiu a pena do jogador e definiu que o ex-Verdão estaria suspenso por 6 jogos, além de ter que pagar uma multa de 90 mil reais. O Atlético Mineiro entrou com um recurso pelo efeito suspensivo e agora o STJD tomou sua decisão. Segundo o Estadão, após a manobra do Clube Mineiro, o tribunal decidiu por acatar o requerimento, mas em parte. Desta forma, retirou a multa que antes precisava ser paga, porém, manteve a suspensão do atleta. Desta forma, o atacante terá que ser ausência do Atlético Mineiro por mais 5 partidas. Ele já cumpriu ao ficar fora do confronto exatamente contra o Palmeiras, do último domingo, 20, pelo Brasileirão Betano, em que os paulistas venceram por 3-2. Mesmo que a multa tenha sido retirada, a decisão pode ser considerada uma derrota do Atlético nos bastidores. Isso porque o desejo era que a suspensão também fosse diminuída, pelo menos até o julgamento do recurso. A informação é de que o atual clube do jogador ainda confia na redução da punição do atleta e ainda questiona o fato de Leila Pereira não ter sido punida quando xingou John Textor, dono da SAF do Botafogo. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. A saída de Richard Rios deixa uma lacuna muito grande no Palmeiras, haja vista que é um jogador... Ele tem sempre cara de chegar. Não é um time que de repente está jogando, ganhou, empatou, não. Ele está num ritmo intenso, perdendo ou ganhando, ele é um time que dá confiança de que vai chegar. Não sei se vai ser campeão, mas ele vai lá, está sempre brigando em cima. Ele tem uma consistência de trabalho, consistência do Abel, do Palmeiras, que é impressionante. Mas o Palmeiras perde um grande jogador agora. Muito. O Richard Rios, que foi... como negócio, um dos maiores da história. Não sei exatamente... Não me vem exatamente o número na cabeça, vou pedir a produção... 30 milhões. Para que pensa fazer? Quer ver a venda do Palmeiras? O Hendrick foi para o Real Madrid por 35 milhões de euros fixos e 25 milhões por meta. O Estevão foi para o Chelsea, depois do Mundial, com 45 milhões de euros fixos, mais 16,5 milhões por metas. Então veja onde é que isso pode chegar. E o Richard Rios foi para o Benfica para ganhar menos do que a proposta que ele tinha no clube inglês. Tá de médio, quando muito, né? Mas os caras foram espertos, botaram ele para conversar no telefone com o Rui Costa. Que isso era só o ídolo dele. O ídolo dele como jogador e que hoje é presidente do Benfica. E o cara convenceu o Richard Rios a ir para lá. 30 milhões de euros fixos. Mas o que eu quero dizer é que me parece, se eu não estiver errado, que você me corrija, o Palmeiras quando comprou pagou 1 milhão. É o Guarani, né? Ele pertencia ao Guarani de Campinas. Pagou 6 ou 7 de reais. E aí vende por essa fortuna. Como negócio, como grana, foi bom, mas como jogador, perde um jogador muito importante. Substituído ontem pelo Evangelista, que faz o primeiro gol, né? Que bom, olha, temos um cara, não é a mesma característica, não é a mesma qualidade, mas me parece que vai ser o titular, a não ser que chegue outro, e ele foi feliz, até fez o primeiro gol de ontem. Parece também que desses 30 aí, 10% é do próprio jogador, 70% são do Palmeiras, mas mesmo assim são 130 e tantos milhões de reais, é bastante dinheiro. Vai fazer falta, claro. Ele foi vendido ao Benfica por 30 milhões de reais, 70% do dinheiro do Palmeiras, 13,34% a formação. Exato. E ele não fica no Benfica. Esse jogador é um jogador que joga na Europa em time grande. Ele vai sair. O Benfica não seja grande. Se falava ele na Roma. Falava ele na Roma. Eu acho que ele é um jogador que vai. Estava querendo ele também. Eu acho que ele é um jogador que vai ter destaque e vai para uma equipe maior, porque ele tem a qualidade toda para jogar na Europa. Ele é um aí também, jogador muito intenso. Isso aí, né, se ressalva também muito o trabalho da direção do Palmeiras e do treinador, né? Desses 3, tem 2 que se criaram no Palmeiras, o Estevão e o Hendrick. A categoria de base do Palmeiras tem o João, que é muito. O valor está ali, ó, pagou 6 milhões de reais
que é quase €1 milhão, é menos que €1 milhão. Pagou um e vendeu por 30. Mas estou com isso que eles falaram ali. É jogador para mais. Pode sair do Benfica para outro grupo, porque é um grande jogador. E normalmente, Falcão, Galvão, ele... Deixa eu fazer um pedido para a produção, para botar um pouco de som no estúdio, por favor, para que todo mundo possa se ouvir bem. E nós temos vários amigos, convidados. A Paty, mulher do Mauro Naves está ali, um beijo. Do lado dela, a Desirê, minha mulher, um beijo. Tem neta, tem minha filha. Eu estou, então, pedindo, por favor, coloquem som no estúdio, por favor. Estou enrolando aqui para ver se o som chega. Bota som no estúdio, um pouquinho de som, a gente falando, um pouquinho de som no estúdio para... Isso, pronto. Então, tem o Abel falando, vamos ouvir o Abel falar, porque ele diz, o Abel é inteligente, né? Aí ele falou, uma das minhas funções, pá, é valorizar o jogador. Se é por aí, tá tudo bem. Vamos lá ver. Uma das minhas funções como treinador é exatamente essa que aconteceu com o Rijo. É pegar num jogador que vale 100, ou vale 6 milhões ou 7 milhões de euros e transformá-lo num jogador 6 milhões de reais e transformá-lo num jogador de 30 milhões de reais. É pegar em jogadores da base que têm o valor de mercado e depois poder vender por um zagueiro por 35 milhões. Essa também é a minha função. Quando me contrataram, não foi só para ganhar títulos. Eu queria falar a respeito. Eu queria falar duas coisas. O Benfica, o clubes portugueses, ele compra por um valor entre 15 e 20 milhões e vendem muito bem. Esse jogador é um jogador e daqui a pouco, quando o Vanderlei falou, vai valer 50, 60, 70 milhões. Agora, eu gostaria de ir em cima do que o Abel falou. Mas é muito bom o Abel falar isso, porque o cara responsável por tudo isso está aqui no programa. Chama Vanderlei Luxemburgo. Porque quando o Vanderlei chegou, o Palmeiras não vinha ganhando título, mas não colocava a categoria de base. E a chegada do Vanderlei, eu falei com o João Paulo da base e disse, Vanderlei, ele muda toda uma estrutura montada que a gente vinha preparando, mas que nenhum treinador teve a coragem de fazer. E esse treinador está aqui, que é o Vanderlei Luxemburgo. O Abel está fazendo, é claro, mas nunca foi de usar a base. Ele usa a base porque depois da chegada do Vanderlei, eles viram que tinha uma base muito forte. Então, Vanderlei tem tudo a ver com esse sucesso do Palmeiras, colocando a garotada. A chegada... Não, você foi campeão paulista com o Palmeiras, e aí saiu e chegou o Abel, não foi isso? O Abel, em seguida. Você passou... Campeão, acho que estava 7, 8 anos sem ganhar um campeonato. Tinha perdido 2 finais em casa para o Corinthians, nós ganhamos por pênalti, né? O João Paulo é craque nesse negócio da categoria de base, é o melhor que tem aqui. Tem informação de tudo quanto é lado, é um baita captador e conhece o mercado e sabe lidar com a base, né? Eu fiz o seguinte, tinha que contratar jogadores ou pegar da base. Eu peguei da base, porque o que o Abel falou aqui, eu falava muitos anos atrás, são coisas que no Brasil são muito complicadas. Né? Eu falava isso de ser gestor, que o técnico é um gestor, ele está ali como responsável de alguma coisa e é um negócio. E ele tem que pegar da base, valorizar, botar para fazer custo e benefício, investimento, tem que saber de tudo isso aí. Aí dizia que eu tinha que me preocupar só com o time em campo. Não, o técnico é um gestor dentro do negócio, aonde está todo o ativo do clube, que é na categoria de base, com os jogadores. Então, foi legal ver o Abel falar e ser bacana que ele tem que fazer essa função. Botar os jogadores da base para jogar, valorizar, trazer de fora, contratar bem comprado. Não pode contratar o jogador, que nem antigamente faria 10 milhões para repatriar um jogador de dólares como repatriado de mundo. Aí depois você dá de graça o jogador, viola. Não, você tem que comprar por 1 milhão e vender por 30 milhões. É assim que se faz negócio, é assim no negócio. Me parece que você está certo no que falou e o Abel está certo no que ele falou. Está correto. Só errou o que você falou. Ele errou os números, ele errou os números. 100 milhões de reais, vende por 30 milhões de reais. Não, 30 milhões de dólares. 100 milhões de reais, vende por 30 milhões de euros. Só para lembrar, 4 dessa época do Luxemburgo. 4 que deram dinheiro para o Palmeiras dessa época do Luxemburgo, quando ele sai para entregar para o Abel. Todos vendidos. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, que está voltando para o futebol brasileiro, Veron. Só para lembrar, 4 novos aí, mas tinha mais. Assim, nos últimos... Tudo que ele foi subindo e tal, naquele time. Mauro, nos últimos 5 anos, nos clubes que eu passei, foram vendidos mais de 1,5 bilhão de jogadores que eu peguei da base e botei para cima. Porque é isso que é negócio. O negócio, o entretenimento é o entretenimento, torcedor, paixão, né, emoção. E negócio é o business, você saber fazer a coisa funcionar. Gerir aquilo como um negócio.
Não é só você ficar, tem que ser treinador de campo. Não, treinador de campo não, ele tem que ser o head coach, é o responsável pelaquela parte ali que é inerente a ele, entendeu? E além disso, também ganhar, né? Ganhar O título. torcedor quer saber quem ganha, né? Tem que ganhar, senão tu não consegue ter estrutura. O torcedor... Quer ganhar. O torcedor não vai nunca se satisfazer se comprou por 100 milhões e vendeu por 200. Não. Se comprou por 15 e vendeu por 450. Todo mundo. Sim. Porque chegou no valor que o Palmeiras queria, 30 milhões de euros. É um mercado europeu, né, que é para o Benfica. Ele não queria ir para o mercado russo, por exemplo, queria ficar no mercado europeu. O Benfica, então, conseguiu chegar nesse valor. Ficou bom para o bolso do Palmeiras, bom para o jogador, que ainda manteve os 10% que ele queria manter. O Palmeiras, assim, foi muito tranquilo em relação ao Richard Rios, porque se viesse a proposta de 30 milhões de euros, beleza, vende. Se não chegar, a gente não precisa vender o jogador. O Palmeiras não precisava de grana ali naquele momento. O Palmeiras, como a presidente fala, o Palmeiras é um clube que quer títulos e não fazer caixa, né? O Richard Rios, ele teve 3 ofertas, na verdade 4 ofertas. A da Roma, tinha o Everton, da Inglaterra, já interesse antigo, e o Zenit apareceu. A conversa com o Zenit durou 3 minutos. O Zenit ligou, através de um intermediário, um empresário brasileiro. O Zenit quer o Richard Rios. A resposta do Palmeiras foi, beleza, 30 milhões. 10 minutos depois chegou um e-mail com a formalização de 30 milhões de euros pagando em 3 vezes. Aí o Palmeiras falou, opa, e aí? Agora está na mão do Palmeiras, né? O Richard Rios. O Rios, claro, olhou, observou, viu que era um salário alto e tal, um contrato bom, mas o fato de ser o Zenit na Rússia não empolgou pelo mercado. A Roma da Itália, nesse meio tempo, melhorou a oferta, mas chegou a 27 com bônus. O Palmeiras recusou. Quando o Palmeiras recusa, a Roma vai para o mercado e traz outro jogador na posição. Então, ali já tinha encerrado a conversa. O Everton não voltou com proposta. O Everton tinha interesse desde a última janela, mas não voltou com proposta. Então, o que aconteceu? O Benfica, todo momento, ficou o quê? Quietinho, esperando sua vez para fazer a proposta. O Rui Pedro Brás, que é o diretor esportivo do Benfica, ele esteve aqui na semana passada e conversou dentro da academia de futebol. O que o Palmeiras gostou do Benfica é que o Benfica sempre consultou o Palmeiras. O Benfica nunca foi no jogador, nunca foi nos empresários do jogador. Foi sempre no caminho correto, de ir ao clube, de conversar com o clube. Quando o diretor esportivo volta para Portugal, ele começa a acompanhar de longe as negociações e as ofertas. E aí, quando a Roma sai do negócio, o Rui Pedro Brás pega um avião, às pressas, e vem para São Paulo de novo. Chega no sábado de manhã, senta com o Palmeiras e disse, a gente vai chegar então a 30 e eu vou formalizar isso quando vocês baterem o martelo. Vão bater o martelo? Apertaram a mão. E o Richard Rios já estava na sexta-feira à noite fechado com o Benfica, praticamente fechado. No sábado, eles sentam, se reúnem e fazem a formalização. Chega a proposta de 30, com os 10% para o Richard Rios, e o Palmeiras assina o documento, trocam os documentos. Ou seja, ele não abriu mão dos 10%? Não abriu. Só que é o Benfica que vai pagar para o Richard Rios. Como vai pagar? Pode pagar a perder de vista, né? Outra coisa importante entender. O jogador mais caro da história de Portugal é o Samu Aguerroa, espanhol, que foi do Atlético de Madrid para o Porto, por 32 milhões de euros. Só que o Samu, que jogou contra o Palmeiras no Mundial, o Samu foi contratado em 2024 por 15 milhões de euros, por 50% do contrato. Uma contratação deste tamanho, na história do futebol português, é inédita. Pagar 30 milhões, assim, eu estou comprando a porcentagem que você pode me vender por 30 milhões de euros. Isso é inédito. O jogador mais caro da história de Portugal custou 32 milhões de euros, mas no segundo momento. Primeiro o Porto contratou comprando 50% por 15 milhões. No ano seguinte, depois que ele já tinha dado certo, formalizou os outros 50% e pagou mais 17 milhões. Na história do Benfica, o jogador mais caro de todos os tempos é o Kökçü, turco-holandês, que veio do Feyenoord,
por 25 milhões de euros, mais 5 de bônus. O Richard Rios é, deste ponto de vista, considerando todas essas variáveis, o jogador mais caro da história do futebol português. E aos 25 anos, jogador de 30 milhões de euros no Brasil não tem vendido assim. Então, foi muito especial o negócio. Claro que o Palmeiras não é banco e tem que ganhar título. Mas o negócio foi extraordinário. Até na comparação com o Hendrick e Estevão. Porque Hendrick e Estevão são jogadores de formação de 8 anos de trabalho. O Richard Rios chegou por 1.600.000 euros há 3 anos e está sendo vendido por 30 milhões de euros. O Palmeiras colocou 30 vezes mais do que pagou. Sim. É impressionante, foi um achado, né? E é importante, assim, o que teve, assim, o que foi fundamental para essa negociação foi uma videochamada, o presidente do Benfica, junto com o Rui Costa com o Rui Pedro Brás, pediram licença ao Palmeiras. A partir do momento que sai a Roma da jogada, o Rui Pedro Brás pede para o Palmeiras, fala assim, vou fazer uma videochamada com o jogador. E aí o jogador atendeu, claro, e lá eles falaram sobre o projeto esportivo para o Richard Rios, né? Que aí seria, tipo, você vai chegar aqui, vai ser protagonista, o Benfica quer voltar a ganhar títulos, né? Porque perdeu para o Sporting nessa última temporada, né? Nessas últimas épocas, como se diz lá em Portugal. E o Richard Rios topou, falou, não, é isso que eu quero, tenho uma chance de jogar no futebol europeu, sonho, aquela coisa, vou continuar numa grande vitrine e quer ir para a Copa como protagonista na seleção colombiana. E aí foi fundamental. Rui Pedro Brás pega um voo, paga a tarifa mais cara, inclusive, porque você comprar na hora paga mais caro, e aí ele chega no Brasil e finaliza. Então, assim, internamente no Palmeiras, elogiaram muito a postura do Benfica nessa negociação. A todo momento falando com o clube. Então, assim, acabou rendendo muitos elogios ao Rui Pedro Brás. E é muito legal a gente saber desses bastidores, porque não é só chegar e apresentar o dinheiro, né? Tem toda uma negociação, tem toda ali, né, uma conversa, uma condução da situação que faz com que chegue aí nessa venda, né? Até porque é um jogador que vale muito, tem os desejos do jogador, os interesses dos dois clubes, é muita coisa envolvida, os empresários também, os staffs. Então, é muita coisa, por isso é legal a gente contar os bastidores aqui, como é que funciona uma negociação. Agora, é prova de que o negócio foi tão bom para o Palmeiras que contratou o Richard Rios, né, quando ele ainda era um desconhecido, tinha passado pelo Flamengo, estava no Guarani, fez um dinheirão que ele está entre as principais vendas do Palmeiras, na gestão Leila Pereira. Vamos dar uma olhadinha na tabela? PVC trouxe esses números para a gente, hein, PVC? Olha como ele está, e ele está em nono nessa lista. Teve o Danilo, 20 milhões de euros, tem o Giovani também, 9 milhões de euros, o Arthur, o Kevin, Luiz Guilherme, Luan, Vitor Reis, que foi uma grande venda, 35 milhões de euros, o Estevão, 45 milhões de euros. Mais 16. O Richard, mais 16. Porque o Estevão são 45 mais 16 de projeção. Possibilidades até pelas bonificações. Pode chegar a 61. O Danilo foi 20 milhões de euros. Essas são as vendas na gestão Leila Pereira. O Hendrick não... O Hendrick foi em dezembro de 23. A Leila tinha sido eleita, mas não tinha sido empossada. Certo. Então, tecnicamente, é uma venda da gestão Maurício Gagliotti. Por isso que eu coloquei essas daqui para o exterior. Tem mais o John, né? O John foi 4 milhões e meio de dólares para o Bragantino. É para o Brasil, mas é Red Bull. Então pode virar exterior. Mas não é exterior porque é Bragantino. Tem ainda o Zé Rafael para o Santos, 15 milhões de reais. Mas a gente está falando de 208 milhões de euros, 1 bilhão 343 milhões de reais. Nessa gestão, Leila Pereira. Não estamos falando de Palmeiras, Gabriel Jesus, que começa esse cenário, que é a gestão Paulo Nobre, depois Hendrick, que é a gestão Maurício Gagliotti. Estamos falando do Gabriel Veron, gestão Maurício Gagliotti. Estamos falando de gestão Leila Pereira, os grandes negócios de gestão Leila Pereira. É uma loucura, né? 208 milhões de euros, mais de 1 bi de reais. O que é isso, hein? Que gestão. E aí a gente tem que dar, né, muitos méritos para o João Paulo Sampaio também, pelo que ele faz com essa base do Palmeiras. Lu, o Rios não é base, mas mas... Aí é Anderson Barros também e Leila Pereira, enfim. Mas assim, grande parte ali veio da base, né?
Mas hoje o Palmeiras ainda tem ali, está observando outros nomes, um que eu já vou passar para vocês, e o Zenit vai pedir ali 25 milhões de euros no Wendel. Com todo respeito, eu não pagaria esse valor nem ferrando, porque o Wendel é bom jogador, mas é capaz de você oferecer esse valor e ainda o Zenit pedir mais dinheiro. Então é um jogador que quer jogar no futebol brasileiro, mas não é o plano A do Palmeiras nesse momento. E vamos dizer que o Palmeiras queira. Eu acho que essa negociação não dá para fazer, porque o Zenit é carne de pescoço. É muito difícil negociar com os caras. Agora falando sobre o Otávio, jogador que também já esteve na mira do Palmeiras. Inclusive o Otávio, a última vez que o Palmeiras esteve interessado, ele queria vir jogar no Palmeiras. A questão foi salarial, porque alguns outros times apareceram, ele ganhava já bem no Porto, e aí teve a proposta do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, e aí ficou inviável. O que aconteceu foi o seguinte: o Jorge Jesus cortou o Otávio da pré-temporada do time saudita, então ele não está na pré-temporada, e há a possibilidade dele rescindir o contrato, dele sair lá, fazer um acordo amigável, ou de repente ele encosta no contrato lá e o Al Nassr vai ter um problema com ele, às vezes tenta antecipar um dinheiro, alguma coisa para conseguir a rescisão. Pode ser que isso ocorra. Aí haveria uma chance do Otávio jogar no Palmeiras, que o Palmeiras entende que o Otávio seria um jogador interessante. O Palmeiras gosta do perfil do Otávio, tem 30 anos, um meio atacante que estava lá no futebol português antes de ir para a Arábia Saudita. Só que o problema, galera, é que o Otávio, de verdade, ele ganha hoje 7 milhões de reais. Hoje esse é o salário dele. E ele já tem times interessados nele lá da Arábia Saudita. Então, assim, proposta salarial não tem como o Palmeiras competir com ele. E da última vez que ele poderia ter vindo para o Palmeiras, que o Palmeiras tinha interesse, o Palmeiras também não ia conseguir chegar nos salários que os times estavam oferecendo para ele. Então é difícil, galera. É a mesma coisa do Gabriel Jesus. O pessoal, vem o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus ganha 8 milhões de reais no Arsenal por mês. Então, para ele vir para cá, ele tem que abrir mão de dinheiro. Esses caras vão ter que abrir mão de grana. E a gente sabe que eles são profissionais, tudo, e dinheiro é importante para eles, sim. A gente pensa muitas vezes, o cara ganha muito. Mas os caras têm custos milionários, a gente nem imagina com que esses caras gastam dinheiro. Então eu acho que é muito difícil nesse momento pela questão salarial. Ele teria que não ter propostas para o Palmeiras ter uma chance de trazer o Otávio. De verdade, eu não quero jogar água no chope, eu queria muito que o Otávio jogasse no Palmeiras, mas devagar, porque ele ainda tem muito mercado lá fora, acho que na Europa também, e principalmente no mundo árabe, que paga muito, e o Palmeiras não tem como competir com esses times. Mas é bom ficar sondando, é bom ficar ali em cima, saber qual que é a situação. Olha, se quiser vir jogar aqui, mas porque vamos pensar, quanto que o Palmeiras pagaria de salário pro Otávio? O Palmeiras pagaria 2 milhões de reais por mês? Conhecendo o Palmeiras, não. Então fica inviável para ele vir para cá nesse momento, tendo outras propostas. Mas vamos aguardar, mas calma aí no sonho, galera. Eu queria muito, mas hoje literalmente é um sonho. Agora, uma informação que eu consegui aqui foi o seguinte, que o Palmeiras pretende trazer um substituto pro Rios antes do jogo da Copa do Brasil. Ou seja, vai ter que resolver isso essa semana, porque o jogo é exatamente daqui 10 dias. 10 dias, é na outra quarta-feira, né? Palmeiras e Corinthians se enfrentam lá na arena do Corinthians, primeiro jogo da oitavas de final da Copa do Brasil. Um jornalista mexicano disse que o Palmeiras fará uma proposta pelo Nelson de Ossa, ele mesmo que jogou muito no Mundial de Clubes. O Monterrey quer 17 milhões de dólares no de Ossa, isso aí dá aproximadamente aqui 5 vezes 17, 39 milhões de reais. É grana, hein? Um volante de 25 anos, colombiano também, que foi muito bem, como eu falei para vocês na Copa do Mundo de Clubes, está valorizado. E o que diz ali a imprensa mexicana é que o Monterrey quer por aí 16, 17 milhões de dólares. Aí cabe ao Palmeiras negociar. É um atleta que o Palmeiras está de olho, sim. Se vai conseguir negociar, nós só vamos saber com o passar do tempo. Mas para você repor um jogador de qualidade, você vai ter que buscar um bom jogador numa outra equipe. E provavelmente a equipe que você for procurar esse jogador vai custar uma grana. Então o Palmeiras vendeu o Rios por 138 milhões de reais. Você vai precisar ali usar um bom capital desse e ainda vai sobrar dinheiro para você reinvestir na posição. Então essa é a situação. O Palmeiras pretende repor o Richard Rios, só que vamos ver se vai ter sucesso nas negociações. Ontem o Abel já falou na coletiva que está esperando sim, mas se não tiver contratado o jogador, ele vai dar um jeito, ele vai tentar criar uma solução como sempre. Eu acho que ele não devia falar isso, porque aí vai deixar a diretoria à vontade para não contratar. Mas o De Ossa, sim, é um atleta que o Palmeiras está mirando e está de olho no mercado nesse momento. Como eu falei, o Wendel, muito bom jogador do Zenit, mas é muito caro.
muito caro. Eu duvido muito que o Palmeiras vai querer pagar 25 milhões de euros no Wendel. E além do De Ossa, galera, outro jogador também que está na mira é o Marcel Ruiz, mexicano de 24 anos, jogador do Toluca do México. É outro jogador também jovem, um ano menos que o De Ossa. O Palmeiras também mira no mercado para substituir o Richard Rios. Então o Palmeiras tem alguns nomes. O Palmeiras já está buscando informações e vamos ver qual jogador receberá a primeira proposta. Tem ele, tem o De Ossa. Eu conheço pouco o Marcel Ruiz, o De Ossa eu conheço mais, vi na Copa do Mundo de Clube, joga muito. E vou buscar informações sobre esse Marcel Ruiz, porque você tem que ver bastante coisa, né? Você vê um vídeo de 2, 3 minutos, você fala, o cara é bom, mas ninguém faz um vídeo de piores momentos, e sim sempre dos melhores momentos. Mas o Palmeiras, como eu falei, quer anunciar o jogador antes do confronto contra o Corinthians. Vamos ver se vão conseguir. Estão no mercado atrás. Vamos ver, se trouxesse aí um Otávio, um lateral, mais um lateral esquerdo reserva, um goleiro e um volante, tava bom demais, tava não? Também, só 4, né? Mas precisa reforçar porque a temporada será puxada e desgastante. Tamo junto, galera. Grande abraço aqui, Verdão, sempre até a próxima e deixa jogo do Palmeiras e contra o Atlético. Só você viu. Só eu vi que não foi falta no Rony. E na cobrança da falta, do segundo gol? O que fez gol. E no lance em que o Atlético esboçou reclamação e alguém ainda pode estar reclamando, não foi falta do Vitor Roque no jogador do Atlético no gol, no segundo do Maurício, gol. no terceiro gol. Terceiro gol do Palmeiras. Portanto, a arbitragem acertou no lance do Vitor Roque, mas errou no lance que marcou falta pro Atlético. Ô, Corinthians, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha o Lianco, como que chama? Lianco? Lianco. Olha o moleque que esse cara joga no Atlético, chega o pau, não dá boi. Esse cara é um baita do zagueiro. Eu nem achava que era, no meu ponto de vista. Nem achava que era. Parece que tem um monte de time que tá querendo contratar ele da Premier League. Ele é craque? Não, mas é zagueiro. Ele é zagueiro. Ele chega o pau, o Lianco. Quem faz isso no Corinthians? Ninguém. E que no São Paulo também não estava fazendo nada. E no Santos também. Agora o Palmeiras mostrou a força, né, Veloso? Jogou bem e precisava, né? Porque o Palmeiras, nesse brasileiro, não tinha vencido no Allianz Parque ainda. Então foi uma partida que igualou muito com o Atlético ali, aquela situação individual de briga por espaço. Apertou. E foi gol contra, né? Não foi gol. Deu gol contra. Ia pra fora. Pra mim tinha que ser gol do menino aí. Pra mim também, mas a bola ia indo fora, né? Pra mim também tinha que ser dele, mas a bola estava indo fora. Mas o Palmeiras fez uma boa partida. Os caras tá com dó dele já. Não, dó não, tiraram o gol. Não foi gol dele, né? Não foi. Não, ia pra fora, pô. Os caras falaram, vou botar pra dentro aqui, senão os caras vão continuar chamando mas o Facundo estava ali pra fazer. Então o Palmeiras fez uma boa partida, abriu uma vantagem até tranquila. O Veloso, Facundo joga... Tá jogando bem do lado direito. Vá, Veloso. Tá jogando bem do lado direito. Vá, Veloso. Do lado direito ali, ele tá se encontrando. 80 milhões, dá licença. Pagou caro. Mas do lado direito ele tá se encontrando. Tá se encontrando. Tá bom. Esse não foi falta, não. Tá. Pra você, vamos lá, pra você, Souza, o Palmeiras entra na briga de novo depois dessa vitória em cima do Atlético Mineiro. Que tirice esse Atlético Mineiro também. Palmeiras... Que tirice, hein? O Galizezinho também, hein? Precisa melhorar mais. Se quiser entrar na briga, vencer o jogo aí, um jogo importante em casa, é um jogo que dá confiança, mas o Palmeiras não tem jogado um futebol que tá enchendo os olhos do seu torcedor, não. Não é o Palmeiras que... Cara, da qualidade de jogadores, ele tá insistindo muito ainda em alguns jogadores que não tá entregando. Vitor Roque é um, você tem o Flaco. Felipe jogou bem. Mas ele jogou bem. Felipe jogou bem. O Vitor Roque? Eu achei que ele jogou bem. Não, jogou nada. Não? Não, jogou não. De novo, o Abel deve estar esperando, né? Os dentes dele cair, voltar aos dentes normal, mas não tem jogado bem, não. Eu entraria com o Flaco Lopes, mas ele não gosta do Flaco. Trouxe um jogador aí também, o Sousa ainda, que não conseguiu jogar. Então precisa melhorar. Se quiser entrar na briga, se quiser brigar com o Cruzeiro, com o Flamengo, vai precisar melhorar bastante. O primeiro gol, você achou que foi... Achei que foi mérito do Hulk, né? Meteu bem aquela bola por fora, lá na gaveta. Lembra? Super importante e era considerado um pilar para o treinador Abel Ferreira. Não será fácil substituir um atleta desse nível e a diretoria do Verdão sabe bem disso. Com isso, os dirigentes já enxergam alguns nomes que podem substituir o colombiano. Leila Pereira tomou a decisão de encontrar um substituto mais barato e descarta pagar valores muito altos. A ideia é que essa última contratação seja certeira e com cifras dentro do planejamento. Cabe a Anderson Barros buscar essa solução.
E nos últimos dias, um nome que ganhou força foi de Wendel, aquele mesmo que volta e meia é especulado para voltar ao Brasil. Desta vez, o atleta está disposto a fazer de tudo para jogar novamente no futebol brasileiro e vê o Zenit facilitando sua vida. O clube russo quer mesmo liberar o brasileiro. Para isso acontecer, o Zenit aceita fazer negócio se os valores chegarem em um patamar de 17 milhões de euros, 111 milhões. Antes, eles estavam pedindo mais de 130 milhões. É um jogador que chegaria para ser titular absoluto, quase fechou com o Botafogo e está pronto para desempenhar seu grande futebol. Agora cabe ao Palmeiras entender se com essas cifras tem negócio. E você, torcedor, o que acha da situação de Wendel? Deixe sua opinião nos comentários. Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo começou a semana de maneira positiva, afinal venceu o clássico contra o Corinthians de maneira soberana, anulando o rival no Morumbis e conquistando 3 pontos importantes na jornada do Brasileirão Betano. A partida teve como destaque o camisa 10 Luciano, que balançou as redes 2 vezes. O jogador vive um novo momento no Clube da Fé, com a chegada de Hernan Crespo, que fez questão de ressaltar a sua qualidade após a vitória no Majestoso. Contudo, por falar na chegada de Crespo, ela vem junto com a mobilização para uma